Olá, estamos iniciando mais um Conversa Paralela com o curso de administração. Hoje a aluna que vai estar me acompanhando é a Carol. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. A Carol é formanda, está no 8º período e vai direcionar a gente nessa conversa hoje, que a gente tem um convidado muito especial. Mas antes de falar desses convidados, eu queria só apresentar alguns brindes que a gente recebeu. Eu queria reforçar a Milk Moo, que está patrocinando o nosso café, assim como o meu pet. Lembrando que todos esses patrocínios são de alunos nossos do curso de administração, que já são empreendedores. E tivemos um brinde especial, que é da Carnaúba Hub, tá? Que ela trouxe um brinde aqui para o nosso convidado. Obrigado. E para a coordenadora do curso. Obrigada, Carnaúba, por estar com a gente nesse podcast. E agora eu vou falar um pouquinho do nosso convidado, empresário, administrador, empresário no ramo de café. E hoje ele também está como diretor de novos negócios da Cacique, né? Dirk Zobiak, acertei? É o nosso convidado de hoje e eu queria que você, para abrir o nosso podcast, se apresentasse primeiro. Obrigado pelo convite, Carol, obrigado, Silvia. E é um prazer conhecê-la aqui pessoalmente, ao ICEB, enfim, aos brindes. Só agradecer aqui pela oportunidade. Bom, meu nome é Dirk Jürgen Santos Zobiak, né? Eu tenho um nome bem diferente porque meu nome é alemão. Meu pai, ele era realmente alemão. E minha mãe era da Bahia, interior lá da Bahia, e aí dessa junção nasceu o Dirk, né? E o Dirk é um nome diferente, né? Não é simples, mas diferente, né? Mas é um nome bem alemão, mas eu sou brasileiro, tenho descendência alemã, mas eu sou bem brasileiro, tenho um pouquinho da baianidade, tenho muito do alemão, aquele alemão bem tradicional, e também tenho muito já, eu acho, do teresinense piauiense, já moro aqui há 14 anos. Sou muito fã daqui da cidade. Eu já moro aqui há 14 anos, mas eu nasci em Salvador. Eu sou formado em administração, então é um prazer estar falando para vocês, administradores, na faculdade aqui, que realmente é muito bem reconhecida. Eu tenho alguns cursos de MBA. Eu fiz o curso de liderança e gestão de negócios. Depois eu fiz de controladoria e governança. É um curso que foi mais para juntar o meu perfil. Não sou um cara tão da área financeira. Eu acredito ser muito importante, eu mexo com algumas coisas, mas não é minha principal área de atuação. Depois eu fiz um de inteligência de mercado, vendas e marketing, foi bem legal. E depois eu fiz um de psicologia positiva, foi mais alguma coisa que eu gosto muito dessa parte de pessoas, de liderar, de entender os perfis das pessoas, para poder trabalhar melhor a liderança e poder conseguir tirar os melhores resultados para as organizações, enfim, de conseguir atingir os objetivos. Não para, né? Essa busca de conhecimento, de se aperfeiçoar. Quando a gente faz as coisas e prazer, porque eu sou apaixonado, eu não fiz o curso de administração, porque, muitas vezes acontece, né, a gente não sabe muito a escolha por administração, não, é minha paixão, eu amo trabalhar, amo fazer o que eu faço, amo construir, amo empreender, então, tipo assim, é uma paixão, e toda vez que surge uma oportunidade de fazer um curso, inclusive eu estou fazendo agora de inteligência artificial, um MBA, só que estou com dificuldade também, porque realmente a gente está com muito projeto legal andando, as coisas, e hoje eu tenho uma filhinha de 4, 5 anos, no meu final de semana para eu conseguir me deslocar para realmente estudar e parar, é meio complicado, apesar que sempre no horário vago eu estou sempre vendo algum conteúdo no YouTube, alguma coisa, eu não gosto de ficar vendo fofoca, essas coisas não, né? Às vezes quando o povo fala, não sei lá, de Virgínia, não sei nem que é Virgínia, só tem essa semana aí depois que ela tomou uma gaia, né? Então, eu gosto muito do que eu faço, sou apaixonado mesmo pela área administrativa, empreender, gestão. Carol. Muito legal essa trajetória. Obrigado, e é interessante ver que mesmo depois de formado, já com o emprego, a carreira já fixa, ele nunca para de estudar, né? Eu acho que isso é o mais importante. Já um direcionamento. Fica o primeiro insight, viu, pessoal? E a gente queria entender como é que você enxerga o papel de um líder dentro da sua equipe, né? O que significa liderar pessoas para você? Pronto. Bom, liderar, eu tenho liderar como uma arte, né? É uma coisa extremamente complexa. Você botar em poucas palavras o que é liderança
é você simplificar algo que é muito difícil. Mas vamos dizer assim, de uma forma mais assim, clara. Liderar é você pegar um grupo de pessoas, né? Criar um objetivo, né? E a partir daí, a partir de ideias e de ritos e situações, você juntar essas pessoas para todos trabalharem juntos em prol de um objetivo. Então, tipo assim, liderança é você conseguir ter essa arte de mover essas pessoas e conseguir que essas pessoas realmente, elas todas fiquem engajadas de verdade para conseguir o propósito de atingir os seus objetivos, né? Então, eu tenho como liderança isso, e a única forma que a gente consegue enxergar de ter êxito de verdade, apesar de você poder ter as conversas, o estudo, é realmente partindo do exemplo. Então, você só vai conseguir ter liderado se você realmente acreditar e mostrar no exemplo daquilo que você está propondo a equipe a fazer. Então, se você... né? Exato, você tem que ser a única forma de você conseguir que as pessoas realmente se engajem e se envolvam da forma que você deseja, entendeu? Você acha que a liderança, ela é um talento ou a gente consegue desenvolver? Porque às vezes a gente vê colegas de turma que querem liderar, mas ainda são muito tímidos, né? Então, Perfeito. você acha que é um talento, a pessoa já desenvolve, ou a gente consegue moldar? Bom, vamos lá. Claro que existem pessoas que, às vezes, com alguns perfis, ajudam você a ter uma facilidade maior de liderar. Pessoas que têm uma dominância maior, que têm uma personalidade forte. Quando eu digo personalidade forte, vai muito ligado à dominância, a você também é uma pessoa influente, né? Isso dá uma ajuda, né? Não que os outros perfis também não ajudam, mas isso você ajuda. Mas eu tenho a plena certeza que a liderança não é um dom, né? A liderança é totalmente treinável, né? Você tem que estudar bastante, se preparar, começar a entender melhor o seu perfil, se conhecer melhor, e a partir daí você começa a conhecer os outros perfis que existem, começa a entender a conjuntura que você está vivendo, ou seja, as características culturais do Estado, das pessoas, das empresas, né, a cultura organizacional, e a partir daí, quando você junta tudo isso tudo, ajuda bastante a você tocar o processo de liderança. Mas para tudo isso você tem que fazer o quê? Se preparar, gostar, né? Gastar energia com isso. Então, minha dica que eu dou aí para qualquer pessoa que quer ser líder, se desenvolva, procure livros de liderança, tem coisa muito boa no mercado aí, procure um MBA, né? Se espelhe naqueles grandes líderes, começa a modelar aquelas pessoas que você enxerga que fazem a diferença e que fazem a diferença e que tem a ver com aquilo que você realmente acredita, que isso é muito importante. E a partir daí, sua liderança ela vai sendo desenvolvida e, com certeza, qualquer pessoa pode ser um grande líder. Bom líder. Eu tenho um aluno, eu lembrei desse contexto agora, ele é um excelente aluno. Eu acho que ele vai ficar sabendo desse meu comentário agora. Ele me procurou há um mês atrás, pedindo ajuda para ele começar a trabalhar melhor em equipe. Ele tem atitude, ele é um líder já, tá? Mas ele não sabe disso. Ele acha que não é líder, porque a professora passou um trabalho na sala de aula e ninguém se manifestou, ele foi lá sozinho e fez o trabalho, né? Mas aí ele ficou chateado porque ele não procurou o grupo para ajudar ele a fazer o trabalho. Porque no momento ele achou mais fácil. Chegou a hora de apresentar, ninguém se manifestou, ele viu que ninguém ia fazer nada, ele foi lá, fez, apresentou o trabalho, colocou o nome de todo mundo, tá? Mas o que era o questionamento? Você não acha uma característica boa de um líder? Isso? Mas qual... aí é que veio. Ele veio procurar exatamente porque ele ficou incomodado com isso. Ele, professor, eu queria uma ajuda para eu realmente conseguir liderar, dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, vamos me ajudar, vamos montar isso em conjunto. Mas o que eu percebi é que ele tem uma falha na comunicação, ele é muito tímido, ele não sabia como chegar nas pessoas. É legal, né? Mas ele sabia exatamente o que ele queria que cada um tivesse sido feito, mas ele não soube comunicar isso. Mas ele veio pedir ajuda para ser um líder. E eu disse, eu vou te ajudar na comunicação, Perfeito. que você vai ser um excelente líder. Isso. Porque outras pessoas
nem ligariam para isso. Fez, resolvi, pronto. Né? Mas resolver o ele problema, quer né? crescer, né? Ele quer atuar de forma melhor com o grupo que ele estava trabalhando, então ele já veio buscar ajuda para isso. Perfeito, perfeito. Isso é Né? muito importante. E você diagnosticou de uma forma bem clara, né? Então, tipo assim, para ele começar a liderar bem, ele vai ter que começar a melhorar a comunicação. Que é outra característica que eu não falei, mas, tipo assim, se você ter uma comunicação muito clara e transparente, você vai ter muita dificuldade de liderar. De liderar. Sempre que eu falo. O óbvio Exatamente. precisa ser dito. Ser dito. Sem pisar em ovos. Exatamente. A gente poder ter a tranquilidade de falar e a gente ter um nível de bate-papo, de conversa muito focado em resultados, sem a gente ficar com magoinha, coisas bestas, né? Por causa de uma palavra mais pesada ou outra, né? Às vezes Objetivo as é resultado, pessoas né? acham que eu sou meio fria quando eu tô trabalhando, mas é porque eu acho que as coisas têm que ser ditas e as pessoas têm que aceitarem aquilo. É claro que eu não vou ser grosseira, é diferente, Sim. né? Mas a Ser gente direta não ser grosseira. Exatamente. Né? Mas isso é uma característica cultural do brasileiro, que é diferente do alemão. Você pode ver, o brasileiro, ele normalmente ele não gosta que você fale abertamente as coisas para ele, tem que fazer um arrudeio quando quer fazer alguma coisa, porque logo de ele se mexer com ele, ele se vitimiza. sente, isso aí. Então, tipo assim, isso é uma característica, generalizando, obviamente, né, do brasileiro, e que quando você vê ali o europeu, no geral, principalmente o alemão, a conversa é muito clara. Né? Então, tipo assim, a gente não tá aqui querendo o mal um do outro, a gente quer o bem, que é o objetivo, mas o objetivo não precisa ficar tendo que escolher palavras para falar com você. Né? Exatamente. A gente tá aqui para resolver. Exatamente. E o interessante é que o direcionamento que a Silvia deu, ela conseguiu ver que o problema era a comunicação. E eu lembro muito que no meu tempo de escola, eu sempre fui muito mandona. Mas é coisa de criança, mas era um perfil meu. Quando eu ia fazer o trabalho na escola, tu vai ficar com essa parte, com essa parte. Só que pelo fato de eu ser criança, não sabia a forma como eu ia falar. E aí as professoras começaram a me podar muito. E aí quando eu cheguei no ensino médio, ali no segundo ano do ensino médio, eu era tão podada que aí eu comecei a me retrair. Eu não conseguia mais delegar. E aí eu só vim soltar isso mais na faculdade. Mas era uma coisa que eu sinto essa deficiência na escola. Que fui mal direcionada em relação a isso. Isso é importante, a gente entender e saber como passar isso, saber como direcionar. Mas agora eu fiquei com uma curiosidade. Você disse que os alemães são bem frios. Não, são frios, são diretos. No contexto geral, sim. Assim, principalmente para nós brasileiros, que eu também sou brasileiro, né, que somos um povo mais acalorado e que leva os sentimentos mais assim à flor da pele. Aí a gente enxerga essa frieza cada vez muito maior, né? Talvez mas como você se adaptou a trabalhar com pessoas e a liderar nesse contexto, você com um pezinho e com alguns valores que é cultural, que é de família? Bom, vamos lá. Eu tive a oportunidade de viver em alguns lugares e essas vivências que você tem de outras culturas, você acaba tendo um entendimento muito maior e sabe lidar com situações. Então, eu tive já a oportunidade de morar nos Estados Unidos de intercâmbio, como já morei no interior da Bahia, numa cidade de 2, 3 mil pessoas. Então, cenários muito diferentes, né? Eu cresci minha vida toda com um pai querendo me dar uma educação alemã mais rígida, disciplina, e uma mãe que passa a mão na cabeça, meu filho, não sei o que lá, né? Um baiano, brasileiro também, né? Dando aquele carinhozinho, aquele negócio, protegendo muito o filho, tudo. Então, eu cresci com isso, então eu sei usar um pouquinho de cada lado, mas ficou muito evidente em minha vida, tanto pessoal quanto profissional, que quando eu peguei os valores e o perfil mais alemão, mais de honrar os seus objetivos, seus compromissos, ser uma pessoa compromissada, os horários, procurar o profissionalismo, isso aí me levou a dar resultados muito melhores, tanto na minha vida profissional quanto pessoal. Minha vida ficou mais organizada, eu consegui ser muito mais produtivo. Então, para responder a pergunta, tipo assim, a gente entende os perfis
Eu conheço bem a forma de ser do baiano, eu lido com minha mãe, com um monte de amigos, tudo. Então, tipo assim, a gente entende, né? Algumas coisas de vez em quando me incomodam um pouquinho, mas a gente sabe lidar. Mas de vez em quando eu até utilizo essa questão do carisma, de a gente ser uma pessoa mais realmente, assim, eu sou acostumada a não aproncho com a pessoa, de ter um contato. O alemão não tem muito isso, de ter um contato, de apertar na mão, às vezes ter um abraço, né? De vez em quando eu fico até me controlando, né? No mundo que hoje em dia, mas eu tenho um pouquinho dessa coisa da baianidade que eu acho que ajuda muito também, entendeu? Aí quando você junta essa particularidade, que é uma força que eu acredito, junto com o compromisso, o profissionalismo, né, alemão, a austeridade, eu acho que dá uma mistura muito boa. equilíbrio bom, né? né? Exato. Faz todo sentido. Mas eu queria mudar de assunto. A gente está falando do Dirk líder, né? Mas tem o Dirk empreendedor também, Sim. né? Com o VIT. Como que surgiu o VIT Café? Bom, antes de falar um pouco do VIT, eu vou falar um pouquinho das aventuras que eu tive lá em Salvador também. Tipo assim, a gente gosta de falar, normalmente a gente fala muito do empreendedorismo, a gente gosta de falar os cases de sucesso, né? E eu tive alguns cases que eu acredito que foram ideias maravilhosas e até realizei sonhos lá em Salvador, mas que eu não consegui por diversos fatores que hoje eu tenho um entendimento muito claro de fazer com que esses negócios eles vingassem e dessem certo, né? Então, tipo assim, eu realizei um sonho com meus amigos, a gente gostava muito de forró na época, e a gente juntou uns amigos, um amigo meu que fazia umas musiquinhas bem porreta, bem bonitinhas, a gente juntou o grupinho, arrumamos um sanfoneirozinho, a gente fez uma banda de forró, né? E fomos tocando de forma profissional. Não, espera, deixa eu entender. Esse alemão tocando forró. Bom, eu não tocava muito porque eu nunca tive esse dom. Aí eu acredito não que... vem dizer que você era o dançarino, não. Não tem esse dom também, não. Mas eu tenho sempre assim, o dom do empreendedorismo, que envolve muito coragem, de a gente olhar e de realmente fazer. Pô, se a gente tem isso aqui, vamos fazer. Então, bora ver o que é que vai dar, né? Então, a gente fez, foi um negócio bem legal. Fizemos 2 CDs, a gente rodou, tocou algumas bandas legais. Então, tipo assim, foi uma coisa bem legal. O grupo que tocava lá na banda de forró eram meus próprios amigos, então, tipo assim, era difícil de lidar. Eram meus amigos, iam ser meus amigos, então a relação profissional então, você que liderava. Difícil. Eu era o produtor da banda, né? Agora faz sentido. Isso, eu era o produtor da banda. Aí viajava, produzia, organizava, né? Montava agenda, fazia negociação de shows, tudo. E foi bem legal, foi um sonho, mas depois que eu saí, a banda acabou que não durou muito tempo, né? Eu tive também uma empreitada muito legal lá em Salvador, que meu pai tinha um amigo alemão que ele produzia salsicha e muitos derivados de carne suína, e ele fazia muito próximo com os temperos ali da Alemanha. Aí, como minha família é alemã, eu ia muito para lá, eu sempre gostei muito e tinha um público que gostava mesmo dessas salsichas alemãs, aquelas coisas artesanais, né? E ele era muito bom na produção, mas era muito ruim na apresentação do produto e na venda e distribuição. Eu vi uma dor, uma lacuna, e a partir daí eu trabalhei nessa dor. Eu criei uma logomarca, né? Ele era um alemão que botou a marca na época, Lute Sabor, né? Nada a ver com o alemão. A gente criou um nome não tão alemão, mas a gente fez um salsichão alemão, fez um alemão com um chapéuzinho. Que faz parte do salsichão, né? Fizemos uns carrinhos assim, como se fosse uma casinha alemã para poder fazer as salsichas, tudo. Então, tipo assim, foi um negócio assim, muito bem pensado, muito criativo. Tinha um sócio também, que era meu amigo, o cantor da banda, por sinal, era e foi bem legal, o pessoal olhava e assim, visualmente falava, todo mundo admirava tudo, mas por vários fatores também aqui a gente teve a coragem, mas tipo assim, preparo, propriamente muitos erros de gestão, de liderança, de processos, de tudo. Ou seja, a gente abriu um negócio lindo, fantástico, mas não soube se preparar para poder fazer a coisa andar. E acabou que não deu certo, tudo. Hoje eu acho que a marca até existe, o alemão ele mesmo usa a marca lá. Eu não me incomodo muito não, mas eu acho que o meu sócio, quando vê que ele que criou a marquinha, bonitinha, negócio, ele deve ficar meio chateado, né? Mas foi um grande aprendizado para tudo que veio depois em minha vida, né? Eu tenho uma longa carreira na área hoteleira, né? Tipo assim, eu virei há um tempo atrás mesmo quase uma autoridade nesse setor, né? Porque eu acabei trabalhando em muitos hotéis da cidade. Eu trabalhei 7 anos como gerente geral e gerente comercial do Blue Tree Report Hotel, né? Eu fazia a interface entre o grupo lá da Meio Norte e o grupo da própria Blue Tree, né? E quando eu saí de lá, eu saí para dirigir o grupo de hotéis do São Manuel Arrey. Então, foram 6 hotéis que eu cuidava, são 4 em Teresina, um em Uruçuí e outro em Parnaíba, passei 2 anos e meio. E depois eu saí para o mercado imobiliário. Quando eu saí do mercado imobiliário, vários empresários da área hoteleira, né, que antes não podiam me chamar e eu não podia prestar consultoria, porque eu
trabalhava especificamente com o grupo, me chamavam para desenvolver trabalhos. Aí eu desenvolvi trabalho em quase todos os hotéis aqui da cidade, né? E do estado. Então eu prestei consultoria lá no Palácio do Rio, ajudei um amigo Bebeto lá no Vila Leste, remontei o hotel depois da pandemia no Metropolitan, trabalho com Danilo Damasio, junto com a equipe de lá. Isso é processos ou é toda a O que consultoria? aconteceu no Metropolitan, na verdade, foi que quando teve a pandemia, o hotel ele fechou. Uhum. E aí, quando ele fechou, depois você teve que remontar um time. Uma coisa é você gerir um negócio que já está andando, você vai chegar e tentar manter aquela estrutura e depois você vai dando sua identidade e vai fazer uma organização. Quando teve que voltar, ela voltou toda estruturada. Você não sabia exatamente a quantidade certa de colaboradores. Antes você tinha um X de faturamento, e depois você caiu para um Y. Se estivesse abrindo de novo. A retomada foi lenta, né? Então, a gente teve que reorganizar esse time. Eu trouxe uma pessoa na parte de liderança que era muito boa, na parte principalmente de alimentos e bebidas, botei para ser gerente. Ela também é muito boa na parte de controle, só que foi uma lacuna na parte comercial. Aí eu assumi a parte comercial, botei ela aqui acompanhando e deixei a parte comercial por minha empresa mesmo, que eu toquei, botei um representante comercial em São Paulo e a gente começou a movimentar para gerar movimentação no hotel. Então foi um negócio super legal, tudo. Até hoje eu ainda ajudo um pouquinho, tipo assim, tenho uma relação boa com o Danilo até hoje, eu digo um amigo, mas é um cara que a gente tem um carinho pelo outro. Fiz trabalho também com o grupo Jorge Batista lá no Rio Parnaíba, no hotel lá de Floriano, a gente fez um trabalho legal lá também. O Mero lá no Barra Grande, a gente fez a implantação do hotel, né? Situações de como é que se chama, de experiência assim, a gente criou no Mero ali, foi muito uma ideia nossa, junto com um parceiro que a gente chamou para essa empreitada, porque o hotel era um hotel em Barra Grande, mas ele não tinha um perfil daqueles mangaluzinhos, tudo, não pegar o público do kite, então ele teve que desenvolver uma outra pegada para poder trazer um pouco. Então foi bem legal. Bem legal a estrutura, né? É bem diferente. Ajudei também já no Manati, e o último trabalho na parte de hotelaria que eu fiz, e eu não consigo mais realmente atender muito, porque minha vida está corrida de consultoria, foi o Hotel da Serra da Capivara, que era uma PPP do grupo do Centro de Convenções, do MDL. Eles nos convidaram para fazer a consultoria de lá, e lá surgiu já tem uma oportunidade de negócio que eu vou falar. Bom, vou falar um pouquinho do Viti, né? Mas aqui, brincando, eu falei que eu já tenho uma forte atuação na área hoteleira, na parte imobiliária, e eu tenho uma empresa também de consultoria que funciona também com agência de viagem. Aí você fala, Dirk, você tem agência de viagem? Como é que é? Você tem física? Não, tem Dirk Zobiak, que quando algumas pessoas me ligam e quer ajuda logística e quer que eu organize um evento, aí você tudo. Tem os contatos dos hotéis. Tem os contatos e conheço bem o perfil de cada hotel. Eu era do comercial, eu sabia exatamente. Então eu consigo melhorar a logística, organizar o preço dentro de um orçamento, né? Então, tipo assim, eu facilito a vida do cara sem onerar ele, porque no final das contas, quando a gente faz esse ajuste todo, a gente faz baseado em cima de uma comissão que tem que estar dentro também do que o cara está disposto a pagar. Então tem que ser um negócio que tem que ser bom para todo mundo. Então eu continuo atuando nessa área de agência de viagem. E o Viti foi algo bem interessante, algo que eu nunca comentei, nunca conversei, eu nunca falei muito abertamente do Viti, porque, tipo assim, eu acho que a cara e a figura que representa melhor o Viti é o próprio Ramicel, que é meu sócio, né? Ele é um menino, um prodígio, né? Quando eu conheci o Ramicel, ele tinha 19 anos de idade, e ele tinha aquela coragem de querer realmente ser um barista e fazer as coisas. Então, na própria imobiliária que a gente trabalhava, ele me pediu uma oportunidade para a gente montar o café, e eu comprei a ideia, né? A gente botou ele lá no café, e com toda a dificuldade, eu vi que ele estava passando dificuldade, a gente montou uma modelagem de negócio para que o negócio sobreviva. Então, tipo assim, de vez de eu cobrar um aluguel para ele, a gente começou a pagar um valor para ele atender bem meu cliente, né? Então, com um café, alguma coisa, porque já que a movimentação não dava faturamento suficiente para se manter o negócio, então a gente fazia isso e fazia uns treinamentos usando a contratação dele próprio para que o negócio tenha viabilidade, porque no final das contas o meu negócio não era café, meu negócio era vender apartamentos, né? Então, esse era o negócio nosso na imobiliária. E o dele não, ele estava ali nos ajudando nisso. E aí tem uma relação boa, todo dia lá trabalhando, a gente conversava, tudo se ajudando, e aí um dia desse ele chegou lá, errado lá no negócio, porque ali foi bem pós-pandemia, uns 4 meses depois da segunda onda. Então, tipo assim, o mercado de alimentos e bebidas tinha sofrido muito nesse período, muita gente fechou, enfim, então quem não fechou estava bem quebrado, e o café do Manhattan tinha sido fechado.
O inquilino não tinha conseguido vingar o negócio, e depois que veio a pandemia a coisa deu uma piorada bastante. E o pessoal lá, eles remontaram o café, fizeram Era no mesmo um local? retrofit, era. Não conhecia. Isso, antes já tinha, acho que 2 inquilinos antes da gente, do Viti Café. E aí eles reformularam e estavam procurando um parceiro para entrar lá. O Ramsel, em algum momento, ele trabalhou como estagiário lá no café, né? Então, tipo assim, é uma história muito bonita. Eu sempre falo do Ramsel, mas ele era o estagiário, e o estagiário convidaram ele para arrumar um parceiro comercial para poder tocar o café. E nessa correria ele viu ali, acho que estava procurando uma pessoa, e aí quando ele falou para mim, eu falei, eu topo, né? Eu nunca tinha ido no café, eu não via, mas quando eu vejo um prédio daquele, numa passarela ali, eu vi um potencial absurdo. Né? Como a gente ia fazer esse potencial para trabalhar alguma coisa, era outra coisa. A gente tinha um potencial e falou assim, vamos lá. Né? Aí quando eu fui lá ver, poxa, o café estava bem montado. Tava, tipo assim, já tinha as mesas, as cadeiras, tudo. A gente tinha que montar a equipe, fazer alguma coisa, criar uma identidade e tocar. Só que aí o Ramsel veio com um projeto bem bonito. Né? Teve um projeto bem bonito, assim, quando falou assim, chamou a atenção, mas bem bonito, você sabe como é. O preço bonito. E não foi uma coisa absurda, mas eu não tinha tanta capacidade financeira, né? Mas eu olhei e comprei a ideia. Eu falei, cara, vamos fazer. Eu tinha algum dinheiro, eu sabia que eu conseguia levantar alguma coisa. E a partir daí a gente pegou e começou a tocar o café. Aí, como eu já estava acostumado com algumas parcerias estratégicas do próprio hotel, a gente chamou um parceiro no ramo de café que comprou a ideia com a gente. Eu tentei um parceiro também na parte de cervejaria, mas eles ofereceram muito pouco. Eu preferi não criar uma exclusividade. E a partir daí a gente tocou e aí fomos conhecendo o negócio. Realmente, literalmente, eu não conhecia. Você não conhecia nada do ramo de café? Conhecia baseado no que eu tocava nos restaurantes. Restaurantes e hotéis. Então eu tinha um conhecimento de gestão de negócio, de sair, mas não como é que funcionaria uma cafeteria, quanto mais ou menos eu ia faturar. A gente faz uma projeção, tudo mais, vai muito no ramo das ideias. Entendi. Né? Mas a nossa ideia, claro, é trabalhar alguns ramos de atividade dentro do mesmo negócio. Um seria o próprio café. O outro ele tem que ser um bistrozinho, ou seja, ele não sai só café e lanchezinho, tipo a lanchonete, ele sai alguns pratos feitos na hora, um crepe, então a gente escolheu um mix para poder estar fazendo. Hoje até pratos de carne, tudo a gente faz, com a cozinha bem limitadinha, mas a gente faz, então ele seria um café, bistrô. Aí eu botei uma área junto, que a gente viu um potencial absurdo, que eu já trabalhava um bom tempo nos hotéis, que é de eventos, né? Então trabalhar o espaço para ter a parte de eventos, e também um empório, né? Então, o café vingou muito bem. O café, realmente, o Ramsel sendo barista, tudo e com a equipe, a gente conseguiu trabalhar os cafés especiais e, tipo assim, os cafés são bem elogiados lá. A parte de bistrô também começou a rodar legal, né? A gente foi cada vez melhorando, né? Aprendendo com os erros, mas foi melhorando e conseguiu entregar bem legal. A parte do empório não pegou legal. A gente não conseguiu gerar volume e a gestão é muito complexa. Não digo você que é complexa, você precisa ter volume de vendas para poder a coisa fluir de uma forma natural. Então eu não tinha, então tinha que ter muito acompanhamento de validade, vencimento. A gente fez um empóriozão lindo, com muito chocolate importado, tudo. Então essa parte, quando eu senti que não estava valendo a pena, a gente tirou. E a de eventos a gente surpreendeu até mais do que positivamente das coisas que a gente faz. Tanto eventos fechando o café, o espaço de forma exclusiva, quanto o evento, se você quiser chegar e começar a comemorar seu aniversário, reservar uma mesa e tudo. Então, tipo assim, a gente compôs o negócio, uma receita, encaixamos a equipe e deu super certo, né? A coisa começou a andar bem. A princípio, com a força da localização, que realmente eu acho que é a localização única, né? Porque é única, é uma passarela, eu sempre falo quando o cara vai cotar comigo no evento, eu vou cotar no espaço, mas você pode cotar, mas aqui o valor que eu tenho aqui para te dar, o outro local dificilmente vai dar, né? Enfim. E depois de um ano, a gente conversando com o marketing, tudo, eu direcionei bem o marketing para fazer um marketing trabalhando no Viti para ser um local de celebrações, um local onde você vai lá curtir experiências, mas às vezes experiências positivas, felicidades, quando você vai comemorar o aniversário, o batizado do seu filho, um negócio fechado, então você vai celebrar no Viti. Então a equipe tinha que entregar essa experiência, essa coisa legal, né? Então a gente não era apenas só o café, então a gente tenta vender o institucional muito em cima disso. Depois de um ano e meio, a gente sentiu que, tipo assim, já não era só o café o café panorâmico do Marrado. A nossa marca Viti, ela começou a trazer outros atrativos, né? Uma gastronomia boa, não era a melhor do mundo, mas era uma gastronomia boa, as pessoas gostavam, mas essa parte do serviço, da entrega e da experiência começou, tipo assim, a fazer legal e a gente sentia que quando as pessoas falavam do Viti, falavam com um nível de admiração bem porreta, né? Então a gente começou a trabalhar isso aí e a partir daí deu um estalo e dizer assim, eu acho que a gente está pronto para talvez a gente fazer umas loucurazinhas fora daqui do Manhattan, né? A gente deu alguns convites, mas eu sempre tinha muito pé no chão, eu tinha medo de a gente cair
um caminho ali muito próximo do que os outros faziam, e a gente não quer, eu não gosto, isso é uma tendência nossa do grupo, uma cultura nossa de não seguir trends, eu não sou muito fã dessa coisa de, agora a academia para não sei quanto, abre 400 na cidade. Na época a gente abriu o Viti, abriu 400 café, agora é a saiteira, e não sei o que, entendeu? Essas coisas ali que o pessoal abre porque tá vendo, tá ganhando dinheiro, então eu vou abrir que eu vou ganhar também, E né? aqui em Teresina tem muito isso. Eu parto do princípio que todo negócio é bom. Se você planejar legal, ter um mínimo de conhecimento, fazer a modelagem correta e correr atrás e se reinventar o tempo todo. Todo negócio vai ser bom, né? Mas nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, né? Mas, voltando ao Viti, depois de eu fazer essa consultoria lá no hotel da Serra da Capivara, lá em Serra do Donato, os mesmos donos eram os donos do centro de convenções. E a partir daí surgiu a oportunidade de eles entregarem o café do centro de convenções. Que seria um negócio bem diferente, porque lá é um local que não tem uma movimentação tão grande, Diária, né? mas quando tem os eventos, como hoje mesmo, essa semana vai ter o Campus Party, que é um evento enorme, é um fluxo de pessoas absurdos. Então a gente teria o café que teria esses movimentos, saber lidar com o dia a dia, com o almoço mais focado para o público ali do TJ e as pessoas que trabalham ao redor, e teríamos a oportunidade de fornecer alimentos fechados, assim, serviço de catering para os eventos, né? Então, serviço de água, coffee break, almoço, tudo. Então, seria um negócio bem diferente. Lá, né? Isso, a gente tem um contrato de exclusividade com eles, né? Que é bom para a gente, que é bom para o Centro de Convenções, porque ele também ganhou uma parte disso, né? E é meio complicado também, essa exclusividade no começo é muita dor de cabeça, porque entender os públicos, né? Por exemplo, hoje tem um público de jovem, de meninos. É um público diferente, né? Você vai trazer ali, às vezes, um evento com os meninos ali que eles não estão tão preocupados com a apresentação do produto. Claro, com a qualidade sempre, né? Mas eu estou tão preocupado, mas você vai pegar um evento, por exemplo, a gente atende... Você estava falando de Invest Piauí. Quem atende o stand do Invest Piauí somos nós. Então, tipo assim, uma coisa que você tem que ter muito mais cuidado. Né? Você vai botar um refrigerante, vai botar um refrigerante na lata, uma champeira bonita, uma apresentação legal. Os pratos em si são pessoas que não vão lá para ficar enchendo a barriga, são mais a apresentação, tem um peso às vezes muito maior do que propriamente a comida. Então, tipo assim, a gente entender tudo, mas aos trancos e barrancos, porque eu falei, é um negócio muito difícil. E aí, o empreendedor ele tem que se reinventar e tem que saber se preparar para todas as adversidades que você tiver para poder manter o negócio vivo. E muitas vezes demora muito para você conseguir encaixar. E os empreendedores, muitos empreendedores não estão prontos para aguentar esse trampo, não se preparam não só financeiramente, como também psicologicamente de entender que o negócio ele não vai virar da noite pro dia. Ele precisa de tempo de maturação. Como também, às vezes, também tem que ter um entendimento que às vezes tem que fechar mesmo, porque a coisa não vai. Então, tipo assim, esse tipo de discernimento das coisas, a pessoa tem que ter bem claro. E aí, tivemos o segundo Viti, que nós temos hoje já 1 ano e 6 meses. E a empresa está em um processo de crescimento. Hoje a gente tem uma joint venture com o Grupo Cacique, com as lojas de conveniências tem. São 21 lojas no estado, e a gente escolheu 2 que a gente acredita que pegaria um público, a gente deu uma gourmetizada na loja de convenção e jogou a marca TEM, que é a marca da própria Cacique, junto com o Viti. Então, a gente tem 2 negócios lá dentro. Você tem os negócios que é tipo a lojinha de conveniência com os pratos e os pratos e os salgados do Viti, com o ambiente que o Viti proporciona. Quais são? É a da Frei Serafim com a Miguel Rosa. Não sei se você conhece ali, você pode fazer uma visita, você vai ver como a loja está bonita. E a que eu estava agora, que eu cheguei de viagem, é lá em Uruçuí, que é no sul do estado, onde é o agronegócio. A gente ampliou a loja e um público totalmente diferente. Tudo. E é um sucesso absurdo, sabe? Assim, o dono fala assim comigo, diz que eu não vou lá porque eu tenho medo de perder receita, porque tá sempre cheio, se eu botar uma mesa lá, vai fazer assim, porque graças a Deus tá dando super certo, ficou muito lindo e chama atenção, né? Tipo assim, a gente trouxe eu tenho para mim que é a loja de conveniência mais bonita do estado, numa cidade de 35 mil pessoas, que é o Uruçuí, né? Mas enfim, ficou super legal, estamos com essa joint venture e a marca Viti, usando a marca Viti até com outras ideias, outros projetos. A gente tem projetos lá na Cacique de fazer hotéis, trabalhar em outras áreas de atuação, e a gente tem projeto bem evoluído aqui para um hotel grande aqui em Teresina, talvez um Uruçuí. Então, e a nossa ideia é utilizar a marca Viti, que vai fornecer não só a parte de restaurante, como também encabeçar o nome do hotel. Porque Teresina tem esse perfil, tem essa característica de uma cidade de negócios, Perfeito, né? Então, a gente está isso. sempre recebendo pessoas de fora. Exatamente O isso. café é um diferencial. Os Sim, hotéis hoje, a gente pode ver que a rede hoteleira em Teresina melhorou a qualidade. Tem muitos hotéis em Teresina.
Mas, assim, você com o Grupo Cacique, porque você veio falando da sua jornada, Sim, sim. que saiu lá de uma banda de forró, passou por toda a hotelaria praticamente do estado, e como que você mudou, assim, para o Grupo Cacique? Cara, vamos lá. Eu sempre fui muito... Tinha uma conexão muito boa com as pessoas da Cacique, com as pessoas que trabalham lá. Então, nos MBAs da vida, que além do conhecimento, a gente tem também a oportunidade muito boa do network, né? E eu soube aproveitar muito esse network, não só de conhecer, mas de conhecer e conseguir me apresentar bem, né? Eu fazia os MBAs no próprio hotel que eu trabalhava. Então, enfim, era um negócio bem legal. E aí eu tive uma conexão muito forte com um dos sócios de lá, e mais ainda com o CEO da empresa, que ele fez o MBA comigo, mas eu já conhecia ele de longas datas. Quando eu era executivo de contas do Bluetooth, eu visitava a empresa que ele trabalhava, e tipo assim, a gente teve uma conexão muito boa, uma sinergia absurda de valores, então a gente já tinha uma conexão muito boa. A coisa da Cacique era muito legal, toda maluquice que eu inventava, a Cacique sempre me ajudava. Né? Eu fazia um evento lá no Araxá, o The Bike Fest. Aí eu fazia o evento, eu sempre estava lá com o stand, levava a loja Tem para lá. Aí eu inventava uma arte pro Dia das Crianças, eles entravam e eu ajudava ele com a parte da hotelaria. Então, tipo assim, a gente teve uma conexão. Né? Era uma troca bem gostosa, bem saudável, tudo. Mas o que mais fortalecia mesmo era a conexão de sintonia de valores mesmo, de enxergar negócio. A gente tem uma conexão de enxerga muito clara, assim. É como se eu tivesse entrado numa cultura organizacional que é a coisa mais fácil do mundo, que está muito dentro do que eu acredito também, né? Então, isso já existia um facilitador de a gente ter uma relação de amizade boa. E dentro dessa relação, eu sempre ia lá conversar com eles, tudo. Eu tinha um sonho, né? Quer dizer, eu tenho um sonho que era sempre ter o meu próprio hotel. Eu sempre trabalhei para os outros, como se fossem meus hotéis, ser muito zelo, muita coisa, mas não é a mesma coisa. E com o Vitinho eu senti que, tipo assim, por mais que você toca suas empresas como se fossem suas, quando é sua é um negócio diferente. Quando o dinheiro cai na sua conta, você fala, cara, né? Então, tipo assim, tinha perdido já a coragem de empreender mesmo, já há muito tempo, estava tocando as coisas. E aí eu peguei e falei assim, cara... Deixa eu voltar aqui. Cara, aquele falei, cara empreendedor lá. Pelo amor de Deus, dá uma olhada nesses números da cidade. Eu me meto em um monte de coisa, né? Então, tipo, eu era secretário executivo da Associação Brasileira de Indústrias Hoteleiras e eu tinha acesso, assim, aos números hoteleiros, assim, de uma forma bem clara. E como eu trabalhei muito tempo nessa área, eu via como a cidade tinha uma lacuna entre oferta e demanda na parte de hotelaria. E também, desculpe os hoteleiros aqui, os donos daqui, mas que a gente tinha não só a questão de quantidade de leitos, mas também da própria qualidade. Entendimento, qualidade e preço, essa relação, sabe? E que a gente tinha um campo muito, muito vasto e amplo para trabalhar, né? Isso em mercado, fora com a junção da nossa expertise e conhecimento de hotelaria e do mercado de Teresinense, com todo o tempo que eu já tinha trabalhado. Eu trabalhei muita parte comercial, então, tipo assim, era um conjunto muito atraente para ele dizer assim, poxa, morro de vontade de ter um hotel, e a partir daí ele falou, cara, vamos começar a trabalhar essa ideia? Bora, eu tenho o terreno. Então, tipo assim, para você construir um hotel, você tem que ter primeiro uma pessoa, acredito, uma pessoa que saiba lidar com a área, para ajudar, né, ter uma certa experiência nessa área, a outra empresa ter o desejo de arriscar, né? E as condições. Quais as condições? Normalmente você tem um terreno, algumas garantias, né? Ter um bom relacionamento com o BNB, ou ter dinheiro próprio, né? Não sei. E eu fui construindo essas relações e essas condições com o pessoal da Cacique. Então, a partir daí, a gente desenhou uma ideia de um hotel, fomos construindo. Massa. Aí eu fui levando para cada pessoa do conselho, cada familiar e cada pessoa do conselho externos também, para poder eles comprarem a ideia, porque a Cacique já tem é uma empresa que já tem a parte de governança toda muito bem estruturada, né? E a gente, depois de conseguir convencer todos os conselheiros e dizer assim, a partir de agora a gente vai já foi, agora já foi, a gente vai botar um hotel, né? Aí pronto, a gente foi. Olha aí, um hotel. Tá vendo a novidade do nosso podcast? E até uma novidade mesmo, porque a gente não vem comentando muito sobre isso. Eu acho que, tipo assim, a gente está com 90% viabilizado, falta uns 10%, mas isso faz parte da construção. A gente já embutiu muito capital, não só financeiro quanto como humano no negócio, então eu tenho convicção que vai dar certo, mas a gente não gosta de ficar falando muito antes que a coisa se concretize, mas a coisa está bem andada, eu acho que está na hora de a gente começar a falar um pouquinho sobre ele mesmo, e vamos ter nosso hotel, e espero que seja o primeiro de muitos, porque a gente está querendo entrar nessa área de atuação mesmo, na parte de hotelaria,
E, enfim, a gente comprou, conquistou essa ideia e estamos aí na etapa final de viabilização para levantar. Nesse mesmo caminho, te cortei, né? Mas só para terminar aqui, nessa mesma etapa, como eu tinha meio que largado um pouco minha parte da imobiliária, eu estava com o tempo mais disponível para tocar negócio, que uma coisa é ser empreendedor, outra coisa é gerir, tocar uma equipe, né? Exatamente. Dentro dos meus negócios, eu sempre tenho pessoas que lideram o processo, eu fico mais na parte estratégica, me meto quando eu sinto que alguma coisa está fugindo do controle ou não está dando legal, né? E a gente conversando, né, falou assim, cara, tipo assim, nas lojas de conveniências ali, estamos crescendo muito, tu tem uma pessoa que já trabalha, mas você pode vir aqui para ajudar ela, tudo. E a gente foi construindo a ideia de, tipo assim, de eu trabalhar para cá assim, para cuidar das lojas de conveniência. Uhum. E a partir daí a gente entrou e aí está trazendo esse movimento, trouxemos 2 lojas nessa joint venture, estamos reformando várias, estamos melhorando a parte de gestão de pessoas, né? Enfim, eu reorganizei as equipes em coordenadores regionais para cuidar de algumas lojas. A gente tem lojas espalhadas aqui, não só em Teresina, como em Uruçuí, como em Bom Jesus, como em Caxias. Então, tipo assim, é bem pulverizado. Então, a gente organizou isso aí para melhorar a performance, né? Melhorar o faturamento, melhorar o atendimento, ter uma identidade própria cada vez mais forte. forte. E você acompanha todas as lojas? Todas. E as que estão em desenvolvimento ainda. Porque o Piauí é muito extenso, então tem que regionalizar o estado mesmo, porque... Pois é, mas esse é o papel do gestor na parte de liderança, Exatamente. né? Então, tipo assim, vez ou outra a gente vai lá para dar uma acompanhada, é importante a gente ver, mas a gente tem pessoas que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo que eles tocam a coisa lá. Vez ou outra tem que fazer um ajuste normal, né? Mas hoje as lojas, elas não tem como você com 20, hoje somos 21 lojas abertas, né? Fora os autoatendimentos. De você estar 100% e está tudo funcionando perfeito nas 21. É toda hora corrigindo uma aqui e outra lá, então nessa hora entra a gestão, né? Di, que você falou de cultura. E aí eu queria saber quais são os valores que você acredita que é mais essencial para uma empresa crescer de forma saudável, para uma cultura de uma empresa. Bom, eu estava viajando ali, eu viajei até com o CEO e a gente estava ouvindo muito um livrozinho sobre cultura, me esqueci o nome do escritor, né? A gente estava ouvindo lá e Bruno botou para a gente ouvindo, foi super legal, a gente conversa muito sobre essa parte de cultura organizacional. De vez em quando eles até viajam e eu vou junto também para tentar dar algum tipo de ajuda para ir para o interior, o Sul, para poder culturar a cultura da empresa e os colaboradores entenderem. Isso é muito importante. Né? A gente está ouvindo hoje que é quase que vital, né? Se você quer que todo mundo siga dentro do caminho, tudo, porque a cultura da empresa normalmente ela vem do criador, né? O criador é o cara que são os pilares que ele acredita de sucesso que fizeram a empresa chegar onde chegaram, né? Então, é algo que, tipo assim, é muito difícil quando você deseja fazer algum tipo de mudança, você tem você tem isso muito bem claro e algumas coisas, porque aquilo ali literalmente os princípios, é aquelas que vocês acreditam que são os fatores de sucesso da sua empresa. E as pessoas têm que ter isso muito claro na sua mente para poder atingir. E em algum momento isso pode ser corrompido. E quando é uma empresa muito grande, né, você conseguir carregar, como estava ouvindo no vídeo, que é top-down, né? Top-down. Que é de cima para baixo. Então você tem que ali, é do CEO aos diretores, aos gerentes, à equipe de base, e você está replicando isso tudo, né? E aí os valores vão muito baseados em cima, como eu falei, do dono. Eu tenho para mim alguns valores que vai muito da coisa do alemão, das coisas que eu falo, e tipo assim, eu primo muito por entregar um padrão de qualidade acima da média, de ser muito austero. Então, tipo assim, a gente dentro das nossas empresas, a gente procura o quê? A gente só gasta aquilo que sobra, né? Então, a gente não faz aventuras malucas, faz aventuras, mas a gente procura sempre honrar com nossos compromissos. Então, essa é uma coisa que pode ser óbvio, mas no mercado não acontece tanto, tem pessoas que são mais audaciosas e isso aí não é levado tão a xeque. Mais, né? A gente gosta de cumprir com os nossos combinados, né? Então, honrar com o nosso compromisso. Então, o que é combinado é o combinado, né? Então, isso para a gente é muito importante. E ser bem ético no seu trabalho, né? A gente falar assim de ética é sempre meio complicado. A gente vive num momento muito complicado no Brasil das coisas que são feitas. A gente vê algumas coisas, normalização de coisas absurdas, né? Não vou entrar no ramo político das coisas, mas é muito duro. E quando você quer seguir uma linha ética mais correta, mais profissional de fazer as coisas, você sofre muito com isso. Porque o normal é você acabar indo na onda e aceitando as coisas. Então a gente procura seguir as coisas certas, né?
Então, acho que esse é um conjunto de valores, e também a gente acredita piamente que as pessoas fazendo mais, entregando mais, se movimentando mais, gerando mais resultado, vai ser melhor para todo mundo. E a gente distribui. Eu sempre falo que eu adoro dividir o lucro. A gente não está ali para socializar perdas, certo? Então, não tem um problema algum de dividir lucro. Adoro. Acho que é até um propósito gostoso da empresa a gente poder ajudar famílias, tudo. Mas para isso, todo mundo tem que se envolver, entregar mais, tirar essa coisa de hora trabalhada da cabeça que a gente tem que entregar, né? E a partir daí a gente tem um senso de responsabilidade e conseguir atingir nossos objetivos, que aí é bom para todo mundo. Então, tipo assim, muito importante para mim essa questão. O importante é a entrega. Entrega o resultado, né? Exatamente. Gente, a conversa está muito boa. Mas o nosso tempo está extrapolando. Mas Carol, eu queria você fazer quer mais uma pergunta, a última. A prometo. última. Falando sobre desenvolvimento de carreira, Certo. né? Porque eu acredito muito que cada ação que você faz, até de quando você entra na faculdade, até quando você está saindo, eu acho que influi na sua vida profissional. E eu acho que a gente é altamente responsável pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Eu queria saber quais os hábitos e atitudes foram essenciais para a sua evolução profissional. Bom, eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente às vezes está cheio de coisas, cheio de ideias, e é muito importante quando você entrar numa empresa, você tem uma empresa que tem uma cultura que procure direcionar essa pessoa, né? E aí você tem que ter pessoas que realmente tenham prazer, que seja um líder e tenha um entendimento bem claro da empresa, comece a enxergar aquele seu potencial, e a partir daí ela tem essa paciência necessária de pegar e direcionar para você, mostrar o 2 mais 2 é 4, desenhado bonitinho, para que você pegue uma pessoa como você, que tem um potencial absurdo, né? Um destaque na faculdade, mas que você chegue lá e encontre o melhor lugar e te direcione para você fazer as coisas certas, para poder entregar aquilo que a empresa deseja e espera de você, seja na parte financeira, ou na parte de liderança, ou na parte de controle, ou na parte de vendas, enfim, no que for fazer. Então, esse direcionamento da empresa, eu acho vital. Eu falo que é muito parecido com um time de futebol, quando você tem um jogador de base. Você tem um jogador de base que é super talentoso, mas o momento mais delicado da carreira dele é o quê? É sair da base e ir profissional. Né? Às vezes você tem um jogador que não é tão talentoso, mas tem uma cabeça boa, foi bem direcionado para um treinador ou para a própria equipe de base, e a adaptação a chegar ao profissional, ela acaba acontecendo muitas vezes rápido, mas ela acontece, e aí a partir daí, às vezes um craque se perde, não faz uma coisa, e uma pessoa mais disciplinada, que entendeu bem a dinâmica do time, das coisas. Então, tipo assim, eu tenho para mim que nesse processo é muito importante você ter pessoas que têm esse entendimento de desenvolver isso nas pessoas. É porque a gente sai da faculdade, a gente tem vários ramos, é como se fosse um mar ali que a gente tivesse, para onde é que eu vou? E mas você precisa, e normalmente o maior desafio é esse, né? Diz que a pessoa, você no deserto, você olha para o lado ali, olha para o outro, você não sabe para onde vai, né? Sim. Você está cheio de coisa, mas quem é que vai dar esse direcionamento e fazer? Então, é muito importante a empresa ter, além do RH, uma pessoa, você ter essa atividade de achar o seu perfil, né? Suas qualidades técnicas, ter essa parte de direcionamento para fazer a coisa acontecer, para não ter turnover, que é importante para a empresa e também para você. Eu tive um direcionamento muito bem feito, que antes eu não tinha na Blue Tree, né? Que a Blue Tree, eu sempre falo que é uma escola, né? Nós tínhamos academia, tudo. Então, a gente, não sei se é uma é a razão da outra, mas tipo assim, a hotelaria é um ramo que normalmente não paga tão bem, os salários não são tão altos. Então, tipo assim, eles utilizam muito essa questão da escola mesmo, de você aprender, se desenvolver, ser direcionado, né? Então, a Blue Tree, ela abriu muito minha cabeça para o meu direcionamento de trabalho, tanto quando eu trabalhei na parte comercial, depois quando eu virei um gestor, né? Então, foi um programa de trainee muito bem feito. Então, tipo assim, eu sabia trabalhar a parte operacional do hotel, sabia trabalhar a parte administrativa, a parte financeira, a parte comercial, que é bem, não vou dizer delicada, mas ela é bem específica, é diferente, né? Uhum. A gente acredita que o hotel, você procura um hotel e liga lá, ou então vai no negócio na Book. Não, o hotel do público corporativo, você tem uma equipe comercial que faz mesmo essa movimentação, acompanha as carteiras, as empresas que normalmente vêm para Terezinha e faz toda uma gestão. Então, tipo assim, eu acho muito importante essa questão do direcionamento,
direcionamento das pessoas, eles têm um monte de talento, um monte de gente boa, e às vezes não tem nem talento, mas quando o direcionamento é correto, a pessoa chega lá e entrega aquilo que a empresa quer. É verdade. Exatamente. Isso. Exatamente. Pronto? Nossa, Muito obrigada. eu fiz foi uma ótimo. lista aqui do que a gente discutiu, né? Falamos aí um pouquinho de liderança, né? Você citou, na sua fala, você disse que o passo principal é ser exemplo. Sim. Não adianta eu falar, Sim. mas eu ser o exemplo para que Só existe o os exemplo para arrastar. liderados que arrastam, né? Falou também da modelagem de trabalho, da modelagem de negócios, que é importante entender para que você se mantenha no mercado e não seguir só a moda, mas você conhecer e persistir dentro do tempo que seja viável a persistência, né? Falamos da questão da disciplina, que é importante, Muito. Da equipe ser bem direcionada, que foi o que vocês a Carol acabou de reforçar, para ter esse direcionamento de desenvolvimento. Entendeu-se a importância que o líder tem de direcionar, mas também dar espaço, né, para o liderado ele crescer, ele entender o lugar dele, para que realmente ele entenda o que ele quer, a área que ele vai se adaptar melhor. Né? Então, assim, tivemos muitos insights, sem falar nas experiências que você apresentou para a gente, que de aprendizado, como você falou, da questão da banda que começou, mas era um grupo de amigos, né? Não deu muito certo, e que isso é um aprendizado. Sim. É importante a gente entender que é um negócio e que amigos e negócios à parte, né? A gente tem que ter uma escolha dos sócios. E você deu um outro exemplo quando o sócio do VIT procurou você e você viu que o mercado tinha um potencial, a modelagem que ele apresentou, mas que a pessoa também tinha um potencial, né? tinha um Sim, potencial, Apesar de ser muito novo. né? Sim, sim. Então, é importante esse tipo de direcionamento, é importante essa visão de negócio. Nossa, foi muita coisa. Estou tentando agora organizar a ideia para passar aqui um resumo. É uma conversa que ela fluiu muito rápido, a gente nem notou porque o tempo passou, mas para que o nosso público entenda os insights que você deixou hoje para a gente. E eu quero agradecer você ter aceitado esse convite. Entendo que foi muito corrido para você, peço desculpas por ficar tão em cima da hora, mas assim, valeu muito a pena porque você trouxe muita contribuição para a gente, conhecer os novos negócios e esse percurso que você teve de carreira deu até um direcionamento para o nosso público da questão de hotelaria, de negócios em Teresina, que talvez as pessoas nem entendam, né? O quão grande isso Sim. E quanto mercado ainda tem. Tanto é que vamos vir aí com hotéis novos, Sim. né? O VIT também está crescendo, provavelmente vai estar lá no hotel também. Com certeza. Olha aí. E os nossos alunos, eu falei para você que a gente tem um projeto do Clube do Livro. Então, a gente já teve reuniões lá. Verdade. A gente fez esse semestre mesmo, porque por semestre eles vão procurando cafeterias para fazer as reuniões do Clube do Livro. E eles começam a avaliar os atendimentos, né? E aí eu vou pedir, não, mas é passado, eles deixam no Instagram, né? Deixam os comentários. E é muito legal, que eu acho que vai sair uma parceria do Clube do Livro com o VIT. Conte conosco. Eu adoro parceria. Dizem que meu nome era parceria, pessoal. É parceria com o Di. Então, olha aí, viu? Tá vendo como network? Sim, aparecem as oportunidades. De que mensagem você deixa para o nosso público que está ouvindo você? Não só esse perfil que estão se formando, que estão saindo da faculdade, que estão entrando no mercado de trabalho, mas para o nosso público em geral que quer seguir como empreendedor, como líder. Pronto. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu me senti super à vontade. Foi a primeira vez que eu fiz um podcast. Eu falei que isso aqui deixa de ser um alto desafio para mim. Então, eu gostei. Acho que foi bem legal, foi bem interessante. Você conduziu muito bem. Vocês, parabéns. Bom, recado. Primeiro, eu fico muito feliz de falar para os administradores, como eu falei.
Eu amo administração, né? E quero que a gente tenha muitos administradores que amam a sua profissão e que façam a diferença no mercado, né? E que dentro da parte de administração que procurem realmente o desejo de empreender. Empreender é muito gostoso e eu acredito que seja a única forma de você prosperar de verdade nesse país, né? Muito difícil você ver um CLT rico ou que vive muito bem, infelizmente, né? Então, é o único, mas é muito difícil. O país é muito desafiador, empreender é muito desafiador e empreender no Brasil é mais ainda. Então, eu não estou tirando a coragem, que é a primeira coisa que o empreendedor tem que ter, a coragem. Eu conheço muita gente que tem a segunda coisa, que é preparo, é experiência, mas nunca teve a coragem de sair da sua zona de conforto para empreender. Pagar o preço, né? Pagar o preço, porque é diferente, é muito diferente. Tanto o lado positivo como negativo, né? Eu sempre falo, outra frase que eu sempre gosto de falar, que o desembolso é sempre doloroso. E quando o desembolso é do seu bolso, é mais doloroso ainda. Quando você trabalha com outra empresa, por mais que você assuma que a responsabilidade de ter o zelo, tudo é um pouco, ainda tem a diferença. Então, é muito importante, se você ir para o caminho do empreendedorismo, de você se preparar, de entender que vai ser difícil, que você vai ter que se virar, que você vai ter que ser muito resiliente, que você vai ter que procurar muita ajuda e você vai ter que ser muito humilde para entender as ajudas, mas vai entender claramente também, vai ter que ter essa consciência também que você vai ouvir opiniões, mas você tem que ter um entendimento também das coisas, das suas convicções para poder fazer, mas que você vai ralar e vai suar. E você não vai Não ter... tem hora para dormir. Não tem. Se você quer ter hora para dormir e ficar viajando para a praia sábado domingo, não vá ser empreendedor. É o conselho que eu te dou, não vá mesmo. Mas é ruim? Não é ruim. Você tem que gostar. Se você gostar, eu vou trabalhar sábado e domingo agora, feliz da vida. É normal, é gostoso. Agora você tem que gostar, tem que entender que é luta. E aí, quando você começa a encaixar e as coisas começam a dar certo, nem que não seja na primeira, mas na segunda, na terceira, e as coisas começam a encaixar e funcionar de verdade, nossa, é um prazer, assim, absurdo, né? Então, às vezes, você tem até vontade de vir no podcast para contar aquela história, aquela luta, porque é uma luta, né? Você conta um pouquinho da sua vida, das dificuldades que você passou para chegar lá. Então, tipo assim, vale muito a pena, mas se prepare. Procurem sempre conhecimento, procurem conhecer mais, aquilo que eu falei, modelar pessoas que você acredita que façam a diferença, esteja próximo de pessoas que realmente façam a diferença, e a partir daí vocês têm um mundo, né? Então já estou numa faculdade aqui que vai fazer a diferença, a partir daí que vocês sigam a sua carreira profissionais, ou na área administrativa, que a gente quer ser um gestor, ou empreender, mas que vocês realmente observem essas sementinhas que eu dei aqui de vocês, de coisa de vivência, de muita coisa boa e muita atropelo, e muita sofrência e muita coisa... E muito sucesso, né? Graças a Deus, muito sucesso. Mas a gente gosta de falar muito do sucesso, né? E fica parecendo... Que é fácil. Pois é. E não só que é fácil, que a gente só teve sucesso, na verdade, né? A gente vai nas mídias sociais que as pessoas gostam de vender um mundo fictício, um mundo onde tudo é muito bonito, alguma coisa, e não dizer que não seja não, mas isso aí é um 0,001% da população. No contexto geral não é isso, não é muita luta. Mas é uma luta gostosa. Carol, você quer falar alguma coisa? Agradecer por ter aceitado e ter dividido muita coisa legal aqui. Muito obrigada mesmo. Nada, Carol. Obrigada, a sua história é linda. E quando você fala assim, é bom vir no podcast, é bom receber pessoas no podcast que tem esse brilho nos olhos quando estão falando de si. Que é muito bom a gente olhar para trás e ver, olha que trajetória linda essa que eu tenho, essa que eu posso apresentar, né? Então, muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente. E estamos terminando mais um podcast. Queria que vocês não esquecessem de dar um like, de curtir, de deixar os comentários, de dar sugestões de novos convidados, de novos temas. Vamos estar sempre por aqui. Espero que continuem com a gente. E obrigada. Obrigada.